coisa querida, professora Adriane Falti, continuando o nosso estudo a respeito do tópico de direitos políticos. E lembra que a gente já falou o que é o tal de direito de sufrágio? Aí falamos então que a soberania popular, ela é exercida através do direito de sufrágio, que a gente viu que é o direito de votar, de ser votado, que se materializa através de um instrumento chamado voto. Inclusive a gente analisou com bastante detalhes as características do voto e o modo como votamos, que a gente chama de escrutínio. Além disso, a soberania popular ela também é exercida através de outros instrumentos, instrumentos esses de democracia direta, que eu tenho ainda o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular mencionados ali então nos incisos do artigo 14 da Constituição. E é sobre esses instrumentos que a gente vai falar agora. Então vem comigo para o slide. O que é o plebiscito e o que é o referendo? O plebiscito e o referendo são formas de consulta popular. E o que é consulta popular? Eu quero ouvir o que o povo acha. Então eu vou consultar o povo a respeito de uma determinada decisão administrativa ou legislativa que se queira tomar. Então nada mais é o plebiscito e o referendo que ouvir o que o povo quer. E eu posso fazer essa consulta antes da edição do ato administrativo ou da lei, ou eu posso fazer essa consulta posteriormente. E essa é a diferença entre plebiscito e referendo. O plebiscito é uma convocação popular para o povo decidir se ele quer ou não que um determinado projeto de lei ou que um determinado ato administrativo seja realizado. Enquanto que o referendo, ele é convocado após a criação da lei ou após a expedição daquele ato administrativo. Então, o plebiscito é uma convocação prévia, enquanto o referendo é uma convocação posterior. E a banca gosta de inverter isso aqui. Ah, professora, eu vou confundir. Não vai não, porque nós vamos matar a língua portuguesa, mas nós vamos acertar a questão de constitucional. Você vai gravar assim, ó, o plebiscito é o pré-bicito. Eita, aquelas dicas tonga, né, gente? Mas que às vezes lá na prova, a gente acerta, né? Então, plebiscito é o pré-bicito. E se é o pré-bicito, é porque é aquela convocação feita antes, previamente. Por isso, não cai em pegadinha de prova do tipo assim, ó, vai ser convocado plebiscito de lei. Bom, se já existe lei, não é plebiscito. Se já existe lei, o que deve ser convocado é um referendo, você está entendendo? Então, o plebiscito, ele deve ser convocado a respeito de um projeto de lei ou da intenção de expedição aqui de um ato de natureza administrativa. Então, o plebiscito antes, que é o pré-bicito, e o referendo, que deve ser feito posteriormente, depois. Mas ambos aqui são formas de consulta popular, exercício, logicamente, da própria soberania popular. E aqui, então, consulta a respeito de uma matéria, né, que tem uma relevância, né, de natureza constitucional, tanto legislativa quanto administrativa. Tá. Nesse caso aqui, como é que o povo participa? O povo participa votando. Então, o Congresso Nacional, no âmbito federal aqui, o Congresso Nacional vai elaborar uma pergunta e o povo vai às urnas dizer sim ou não. Então, o Congresso lá elabora, o que você acha disso, povo? Aí o povo vai lá e fala, sim, não. É assim que funciona o plebiscito e o referendo. Então, o plebiscito e o referendo são exercidos através da realização do voto, ok? Isso para quem nunca viu, né, aí acontecer, só para você saber como é que funciona. Então, por exemplo, nós já tivemos um referendo no Brasil, que foi o referendo a respeito do comércio de armas de fogo. E daí, o que foi perguntado lá na ocasião, né? Aqui, né? Eu tava falando. A pergunta que foi feita é assim, ó. O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? É assim que aparece. Aí o povo vai lá assim, sim, não, entendeu? Nós tivemos, então, acontecendo o plebiscito, não, né? O referendo a respeito do desarmamento, que foi feito em 2005. Então, o Congresso elabora uma pergunta e o povo decide ali se sim ou se não, tá? Essa decisão, tanto do referendo quanto do plebiscito, ela vincula os nossos governantes. Então, aquilo que o povo decidir, está decidido.
Vincula os governantes. Inclusive, aquilo que for decidido através desses instrumentos não pode ser alterado. Não pode ser alterado por lei e nem mesmo por uma emenda à Constituição. Então, o que o povo decidiu em um plebiscito ou em um referendo, não pode vir depois o Congresso, né, através de uma lei lá e desdizer aquilo que o povo disse. Por quê? Porque a gente não é tonto, a gente não é otário, às vezes só, mas a gente não é trouxa, chama a gente para decidir o que a gente quer. Aí a gente vai lá e decide e aquilo não valeu de nada? Tá achando que a gente é aquele memezinho que aparece aquela cara de palhaço? Não é para isso que a gente é convocado em plebiscito e referendo. Justamente por isso, aquilo que for decidido então pelo povo é exercício de soberania popular e vincula, então, os governantes que não poderão legislar ou realizar emendas à Constituição para alterar aquilo que o povo decidiu. Somente um novo plebiscito ou um novo referendo para alterar a própria vontade popular, tá? Como que funciona essa convocação? Então, vamos lá. A convocação aqui, ó. Então, nas questões de relevância nacional, aquilo então que for de relevância nacional, o referendo e o plebiscito serão realizados, né, convocados pelo Congresso Nacional. Eu vou colocar aqui duas palavrinhas, porque a Constituição usa duas palavrinhas diferentes e a banca ela pode utilizar isso. Ela fala em convocação e autorização. Então, vou colocar aqui diferente, ó. Cabe, então, no âmbito federal, ao Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, autorizar referendo e convocar plebiscito. Essa convocação, ela deve ser feita através de um decreto legislativo. Então, de atuação aqui do Congresso Nacional, através, então, de um decreto legislativo, mediante proposta de, no mínimo, um terço dos membros de qualquer uma das casas. Então, vou colocar aqui, qualquer das casas. Então, vamos imaginar que a gente queira aprovar um determinado projeto, né, de emenda, ou mesmo, sei lá, uma lei, né, um projeto de lei que está tramitando, e o Congresso acha interessante, antes de aprovar a lei, convocar aqui, então, um plebiscito. Ele pode fazer isso? Pode. Só que para ele poder fazer essa convocação, pelo menos um terço dos membros de qualquer uma das casas legislativas tem que requerer essa convocação. Então, um terço lá dos deputados federais tem que se reunir e falar assim, gente, vamos chamar o povo para ver o que o povo acha disso aqui? E eles convocam, então, um plebiscito. Ou, se a lei já estiver criada, eles podem, então, autorizar aqui a realização de um referendo, mas pela solicitação aqui, pela proposta de um terço dos membros de qualquer uma das casas. E daí vai considerar aprovado o projeto aqui, tanto, né, do referendo ou do plebiscito, pelo quórum de maioria simples. Então, o que o povo decidir lá pelo quórum de maioria simples é o que vai estar decidido, tá? Outra coisa importante, a convocação aqui, ó, para referendo e plebiscito não é exclusiva do Congresso Nacional. Quer ver um exemplo? A nossa Constituição Federal, ela fala a respeito da possibilidade de se criar novos estados e de se criar também novos municípios. Sabia disso? É possível a criação, fusão, incorporação de estados, assim como é também a de municípios. Só que a Constituição Federal exige que, para a criação de novos estados, seja realizado um plebiscito e que a criação desse novo estado seja feita através de lei complementar federal, ok? Então, o que a Constituição exige? Plebiscito, saber o que o povo acha, e lei complementar federal. Nesse caso aqui, como é que vai funcionar?
Como é a criação de um estado, fusão, incorporação de estados, esse plebiscito ele deve ser convocado pelo Congresso Nacional, porque tem uma relevância nacional. Agora, quando se trata da criação de municípios, também tem que ser feito um plebiscito. Só que nesse caso não cabe ao Congresso Nacional convocar. Quem vai fazer essa convocação vai ser a Assembleia Legislativa do Estado correspondente. Então, o que é importante você ter anotado aí no seu material? Que nem sempre é o Congresso Nacional que faz essa convocação. Eu posso também ter a convocação feita pelas Assembleias Legislativas dos Estados, na hipótese de criação de novos municípios. Então, vou colocar aqui, ó. Existe também a possibilidade de convocação pela Assembleia Legislativa, no caso de criação, fusão e incorporação de municípios. Isso você vai encontrar no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? E o 18, parágrafo 3º, vai falar, por exemplo, da criação de novos estados e competência aqui, então, portanto, do Congresso Nacional. Para finalizar essa nossa análise desses instrumentos, eu queria só trazer aqui algumas referências históricas. Qual foi o primeiro plebiscito ou o primeiro referendo que tivemos no Brasil? Isso já foi cobrado em prova. Então, vamos anotar aqui, ó. O primeiro plebiscito, vamos começar com esse aqui primeiro. O primeiro plebiscito que nós tivemos foi realizado em 1993. Quem é que você já ouviu falar disso aqui? Quando a nossa Constituição Federal foi feita, lá em 88, muito se discutia a respeito de qual seria a nossa melhor forma de governo ou o melhor sistema de governo. Então ficou na dúvida lá, será que vamos deixar a república? Será que vamos criar uma monarquia no Brasil? Será que vamos ficar com presidencialismo? Será que vamos ficar com parlamentarismo? E nesse momento ali, houve um grande debate na Assembleia Nacional Constituinte, na hora de se fazer a Constituição Federal. E o que eles fizeram? Eles falaram assim, vamos convocar previamente, já aqui na Constituição, um plebiscito. Por isso, plebiscito foi convocado previamente. Um plebiscito para o povo, daqui 5 anos, ir às urnas e ver se eles querem mesmo república e presidencialismo. Mas o povo teria a possibilidade de alterar isso em 1993. A Constituição foi promulgada em 88, 5 anos depois, em 1993. Então, esse foi o primeiro plebiscito que nós tivemos aqui na Constituição de 88, tá? E o referendo? A doutrina majoritária defende que o referendo que nós tivemos aqui foi o referendo do desarmamento em 2005. Desarmamento. Esse aqui, então, tem previsão no artigo 2º do ADCT. Ok aqui? Então, olha que empatia que o negócio que a gente falou que parece o plebiscito aqui, o referendo, coisa simples, mas dá para aprofundar bastante aqui. Então, vamos lá. Plebiscito e referendo são o quê? Formas de consulta popular. Eu vou saber o que o povo acha a respeito de um determinado ato administrativo ou legislativo. Aquilo que o povo decidir, ele vai decidir como? Vai decidir falando assim? Não, vai decidir na urna, votando. E ele vai decidir sim ou não a perguntas que vão ser elaboradas pelo, por exemplo, no âmbito federal, pelo Congresso Nacional. Essa decisão do povo é soberana, ou seja, ela vincula os nossos governantes. Ele não pode convocar o povo para decidir e depois resolver mudar, porque ele achou que o povo não decidiu do jeito que ele queria. Não pode fazer isso. Não pode alterar nem por lei, nem mesmo por uma emenda à Constituição. Quando eu tenho um assunto de relevância nacional, quem vai fazer isso aqui? O Congresso Nacional. E se tratando de referendo, nós usamos a expressão autorizar. Quando se fala em plebiscito, nós utilizamos a expressão convocar. Então, cabe ao Congresso Nacional convocar plebiscito e autorizar referendo. Ele faz isso através de um ato normativo chamado decreto legislativo. Só que para surgir esse decreto, tem que existir a proposta de pelo menos 1/3 dos membros de qualquer um dos membros lá das casas legislativas. E daí o povo vai decidir se aprova ou não, se sim ou não, pelo quórum de maioria simples. Então, o que a maioria decidir, está decidido. Lembra que não é só o Congresso Nacional que pode convocar aqui plebiscito e autorizar referendo. Existe também uma autorização dada pela Constituição para as assembleias legislativas dos estados, como é o caso da criação, fusão, incorporação ou desmembramento de novos municípios.
Primeiro plebiscito, que se tem aqui como marco histórico, o realizado em 1993, quando confirmamos a nossa forma de governo republicana e o nosso sistema de governo presidencialista. Primeiro referendo, e a doutrina tem uma certa divergência, mas tem adotado como doutrina majoritária o referendo do desarmamento que nós tivemos em 2005. Ok aqui? Muito bem, muito bem. Além do plebiscito e do referendo, nós temos ainda a iniciativa popular e a ação popular. São coisas distintas, viu, Teteia? Não é a mesma coisa, não. Qual é a diferença? A iniciativa popular está mencionada ali no artigo 14, nos incisos do artigo 14 da Constituição. E é o direito que o povo tem de iniciar um projeto de lei. Veja que aqui a soberania popular, ela se manifesta pelo direito de propor. Não significa que esse projeto de lei proposto pelo povo vai ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, diferente do referendo do plebiscito, o referendo e o plebiscito, eles vinculam a decisão do Congresso Nacional. Então, o povo decidiu, está decidido, ninguém mexe. Agora, em relação à iniciativa popular, o que o povo propor não necessariamente precisa ser aprovado naqueles termos pelo Congresso Nacional, que inclusive pode fazer alterações no projeto de iniciativa popular. Então, a iniciativa popular nada mais é do que o povo elaborar um projeto de lei e falar assim, Congresso, a gente quer isso aqui, ó. A gente quer que você aprove esse projeto de lei. E existem alguns requisitos para isso. Então, vamos anotar. Então, a iniciativa popular e direito do povo ir lá e falar assim, ó, queremos esse projeto de lei. Quando eu falo em projeto de lei, eu estou falando tanto em lei ordinária, quanto em lei complementar. O que a nossa Constituição não autoriza, e é assim que se tem que levar para a prova, é iniciativa popular de emenda constitucional. Então, a Constituição autoriza iniciativa popular de lei ordinária e de lei complementar, mas ela não autoriza no seu texto iniciativa popular para as emendas à Constituição. Tá bom. Eu tenho iniciativa popular nas 3 esferas da federação. Eu tenho iniciativa popular no âmbito federal. Eu tenho iniciativa popular no âmbito estadual e no âmbito municipal. No âmbito federal, a Constituição me dá o processo. Ela fala assim, ó, pode ter iniciativa popular, inclusive vai poder propor desses termos. E veja como é bem complicado se fazer uma iniciativa popular. Olha só. Para ser aprovado, para ser proposto, então, um projeto de lei aqui de iniciativa popular, deve-se apresentar perante a Câmara dos Deputados, então, um projeto que vai ser aprovado, né, vai ser proposto perante a Câmara, e ele tem que estar subscrito. O que é isso? Assinado. Tem que ter lá a assinatura do povo, dizendo, ei, é esse projeto que a gente quer, com pelo menos 1% do eleitorado nacional. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, subscrito por pelo menos, no mínimo aqui, ó, 1% do eleitorado nacional. Não é do povo brasileiro, é do eleitorado. É diferente? Claro que sim. Povo é brasileiro. Tipo, a minha filha faz parte do povo, mas ela vota? Não vota. Então, ela não pode participar de uma iniciativa popular. Tem que ser aquele indivíduo que é cidadão. Inclusive, isso aqui só título de curiosidade, você assina listas. Então, tem uma lista lá, você tem que comprovar a tua situação, inclusive, de eleitor, que você está aqui, lá com a Justiça Eleitoral, e você assina essa lista aqui, realizando apoio, então, à iniciativa popular. Então, 1% do eleitorado nacional. Aí você fala, nossa, professora, mas é muito fácil isso aqui. 1% do eleitorado nacional, moleza, pega uns caboclos ali, você quer um grupo lá, você quer, pronto, resolveu aqui 1% do eleitorado nacional. Deixa eu te contar. Esse 1% do eleitorado nacional tem que estar dividido em pelo menos 5 estados. Professora, continua fácil, continua moleza. 1% do eleitorado nacional eu consigo pegar onde?
25 de março, lá em São Paulo, época de Natal. Só passar com a lista de eleitor lá que você pega a assinatura de todo mundo, uma loucura, o mundo inteiro tá centralizado lá, o Brasil inteiro tá lá naquele momento, só pegar as assinaturas. Não, mas tem que estar distribuído em 5 estados. Não, mas não tem problema. Nós pegamos todo mundo lá, o 1% do eleitorado lá na 25 de março, e daí eu pego a minha tia que tá lá no Paraná, a minha prima do Rio Grande do Sul, o meu amigo que tá lá no Pará, e daí eu vou pegando um de cada aqui. Funciona assim? Eu tenho que ter uma representação mínima em cada um desses estados. Por isso aqui é muito difícil. Então, em cada um deles, não pode ter menos de 0,3% de representação. Então, olha lá. Como que faz para fazer a iniciativa popular? 1% do eleitorado nacional dividido em pelo menos 5 estados da federação, 5 entes da federação. E em cada uma delas eu tenho que ter uma representação mínima. A ideia é que a iniciativa popular ela represente a vontade da federação mesmo, e não a vontade de uma determinada região ou de um único estado. Ok? Muito bem. E a iniciativa popular no âmbito do estado? Então, a Constituição não fala como vai ser. Ela vai dizer que cabe à legislação estadual dispor. Sabe como que isso aqui já caiu em prova? Dizendo assim, ó. A Constituição Federal estabelece os critérios para a iniciativa popular no âmbito federal, não autorizando a iniciativa popular no âmbito dos estados. Certo ou errado? Vou repetir, Teteia. A Constituição Federal estabelece os requisitos para a iniciativa popular no âmbito federal, mas não autoriza a iniciativa popular no âmbito dos estados. Errado, ela autoriza sim, ela só não vai dizer como, ela não vai dizer, tem que ser 1%, tem que ser 2%, ela não fala como. Ela diz que a legislação estadual é que vai definir isso. E a iniciativa popular no âmbito municipal? A Constituição fala como vai ser feita. No âmbito municipal, a Constituição exige aqui, no mínimo, 5% do eleitorado municipal. Professora, é dividido entre os bairros? Não precisa estar dividido entre os bairros. É 5% aqui do eleitorado municipal e tá de bom tamanho, ok? Então, a iniciativa popular é a capacidade do povo no exercício da sua soberania ir lá e elaborar um projeto de lei ordinária ou de lei complementar, não pode ser de emenda. Eu posso ter iniciativa popular nas 3 esferas da federação, cada uma delas com requisitos próprios, ok? Aprofundando um pouquinho mais. Só aquele tiquinho aqui, ó. A iniciativa popular, ela deve se circunscrever, já tá com umas palavras difíceis, ela deve se limitar a um único assunto. Então não pode o povo fazer um projeto de lei e daí falar sobre matéria eleitoral, aí falar do direito civil, aí falar não sei o que, do crime, entendeu? Ela tem que se limitar a um único assunto. Então, um só assunto. E daí, aprofundando um pouquinho mais, ele também não pode ser rejeitado por vício de forma. Vamos imaginar que o povo elaborou um projeto de lei. Mas eu te pergunto, é obrigação do povo elaborar um projeto de lei? Ou saber como se elabora um projeto de lei? Não é atribuição do povo, é uma prerrogativa. Mas não é uma obrigação nossa. Ninguém tem lá na escola como elaborar um projeto de lei para no futuro exercer iniciativa popular. Ninguém aprende essa disciplina lá na escola. Então, em regra, o povo ele não tem não tem a necessidade de saber como se deve elaborar um projeto de lei aqui de iniciativa popular. Isso significa que se o povo elaborar, mas se tiver alguma coisa errada, sei lá, um erro na redação, alguma impropriedade técnica, não pode a Câmara olhar e falar assim, não vou receber esse negócio aqui, que isso aqui tá tudo errado, entendeu? Então a Câmara ela não pode rejeitar um projeto de lei de iniciativa popular por algum vício na forma, entendeu? Na estrutura, em como o projeto ali foi proposto. O que a Câmara tem que fazer?
ajeitar. Então, se chegou lá com falhas na redação, com algumas impropriedades técnicas, o que a Câmara tem que fazer? Ela tem que receber o projeto, mandar lá para a casa respectiva, né? E fazer aquele ajeito, fazer aquele ajuste para que o projeto tenha sequência. Você entendeu isso aqui? Muito bem. Então, se limita a um assunto e não pode ser rejeitado por vício de forma. Tá. Aqui é o que está lá no artigo 14, nos incisos do artigo 14 da Constituição. A ação popular, como a gente já falou, ela é também um instrumento de soberania popular, no exercício da chamada democracia direta. Lembra que a gente tinha instrumentos de democracia direta e de democracia indireta? Dentre os instrumentos de democracia direta, nós temos a ação popular. E lembra o que é a ação popular? A ação popular é um remédio constitucional. Então não vai confundir a ação popular com iniciativa popular. Iniciativa popular é o povo fazendo um projeto de lei. Tipo, Congresso, ei, aqui, Câmara, queremos isso aqui. Pode aprovar pra gente? É isso, iniciativa popular. A ação popular é uma ação judicial que visa anular um ato lesivo ao patrimônio público, histórico, à moralidade administrativa, ao meio ambiente. Então anote assim, ó. A ação popular, por sua vez, ela é de titularidade do cidadão. E aqui não precisa ter um monte de cidadão para fazer ação popular, é ou não é? Precisa de vários cidadãos. Tem que ter 1% dos eleitores para fazer ação popular? Não, basta um único cidadão, uma única pessoa que tenha o título eleitoral para fazer a tal da ação popular. Então, a ação popular é uma ação judicial. Um remédio constitucional que tem como finalidade anular aquele ato lesivo a diversos bens de natureza coletiva, de natureza difusa. Só relembrando lá, anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade, né, de que o Estado participe, patrimônio histórico, patrimônio cultural, a moralidade administrativa ou ainda contra o meio ambiente. Essa é a ação popular. Você vai encontrar isso lá no artigo 5º, inciso LXX III. É isso aí. Então, esses são os instrumentos de democracia direta. Eu ainda posso falar em outros instrumentos, como, por exemplo, a Constituição nos assegura o direito de nos organizarmos em partidos políticos. Sim ou não? Claro que sim. Então, o direito de se organizar em partido político, então lá previsto no artigo 17 da Constituição Federal, também assegura a ideia de soberania popular. Então, quando a Constituição ela fala que as candidaturas devem ser feitas através de partidos políticos, permite aos indivíduos se organizarem em partidos políticos, ela também está assegurando o exercício da soberania popular, tá? E por fim, eu quero trazer aqui conhecimento, esse instituto, que é o tal do recall político. E o que é o recall político? O recall político, ele vem do recall mesmo, sabe quando dá problema nos carros? Tipo, a montadora estragou lá um lote de carro, e daí ela faz lá o recall. Ela fala assim, ei, traz de volta, que deu problema, nós vamos acertar aqui na fabricação. Então, não tem o recall lá das montadoras e não sei o que você já ouviu falar? Pois é, existe também um instituto chamado recall político. Esse instituto não está na nossa Constituição, vamos anotar. Vou colocar bem importante. Não é adotado no Brasil. Há projetos de emenda, mas ele ainda não é adotado no Brasil. Por esse instituto, seria possível a revogação popular de mandatos políticos. Olha que doido que é isso aqui.
O recall permite que o povo que elegeu vai lá e destitua. Professor, mas a gente não tem um negócio chamado impeachment? Não, mas o impeachment é diferente. O impeachment é um instrumento que serve para punir aquela autoridade. Dentre as autoridades que podem sofrer impeachment, nós temos o presidente da República, mas não é só ele que pode sofrer, né, impeachment, tem outras autoridades, mas o presidente é uma delas. E ele vai sofrer um processo de impeachment que ele pode vir perder o seu mandato, mas desde que ele cometa crime de responsabilidade. Então, no impeachment, eu só posso destituir o presidente se ele comete crime. Crime esse chamado crime de responsabilidade. No recall político, não. No recall político, imagine, a gente elege um presidente ou elege deputados e senadores e a gente fala assim, ei, não tô gostando do teu trabalho, volta. Quero tirar o seu mandato. Esse é o tal do recall político. Então, seria a possibilidade do próprio povo revogar, através, então, da sua soberania popular, um determinado mandato político que o próprio povo o assegurou, tá? Esse instrumento não é adotado, repito, não é adotado no Brasil, mas existem algumas propostas de emenda à Constituição para inseri-lo aqui no artigo 14. Só destaco algumas delas. Eu tenho a PEC 21 de 2015, e eu tenho a PEC 226 de 2016. Ok? Então esse seria o instituto do tal do recall político, mas que não adotamos ainda, mas há projetos de emenda em trâmite nesse sentido. E muito bem, encerramos esse nosso bloco, ficamos por aqui. Na sequência, vamos falar ainda a respeito da capacidade eleitoral ativa, passiva, como que faz para votar, para se candidatar, para ficar inelegível, de acordo com a nossa Constituição. Te espero lá.